Pois bem, então deve-se entender, compreender o Instituto da usucapião em geral e o Instituto também da posse. Além disso, deve-se compreender as modalidades de usucapião e, como dito, a adequação da documentação apresentada à modalidade de usucapião. Pois bem, qual é a documentação que a Lei 6.015, em seu artigo 216, diz? Primeiramente, a ata notarial lavrada pelo tabelião, atestando o tempo de posse do requerente e seus antecessores, conforme o caso e suas circunstâncias. Ou seja, o que quer dizer conforme o caso e suas circunstâncias? Conforme a modalidade de usucapião que se pretenda vir reconhecida. Por isso que diz conforme o caso e suas circunstâncias. Ou seja, o caso fático, ele deve estar adequado a uma modalidade que se queira estar reconhecida. O tabelião, ao lavrar a ata de usucapião judicial, já deverá ter muito claro em sua mente qual é o tipo de modalidade de usucapião que ele pretende enquadrar aquele caso que está em sua frente. Além disso, outro requerimento que temos é o justo título ou quaisquer outros documentos que demonstrem a origem, a continuidade, natureza de posse, tais como os impostos e as taxas incidentes sobre o imóvel. O que quer dizer este requerimento? Da mesma forma, o inciso 4º diz que deverá haver a documentação comprove o tipo de posse exatamente conforme a necessidade temporal de cada tipo de usucapião. Desta maneira, se, por exemplo, se pretende vir reconhecido uma usucapião extraordinária, deverá a parte comprovar que está, no mínimo, há 15 anos em posse daquele imóvel. Além disso, existem outros requisitos para a usucapião extrajudicial. Porém, o inciso 1º e o 4º, eles são os que ficam mais claros que a usucapião extraordinária deverá ser enquadrada em um dos tipos de usucapião que se pretende ser reconhecido. Além disso, existe o inciso 2º, que fala a respeito de plantas. Existe, por exemplo, o inciso 3º das certidões. Porém, o inciso 1º e o 4º demonstra exatamente isso, que a usucapião judicial é um procedimento que deverá ser enquadrado nas modalidades do usucapião existentes. Pois bem, o Instituto da usucapião. A usucapião, ela depende, antes de mais nada, da compreensão da posse, pois só terá reconhecida a usucapião aquele que está a tempo suficiente no imóvel. A necessidade temporal dependerá, mais uma vez, da modalidade de usucapião a ser reconhecida. Existem diversas teorias a respeito da natureza da posse. A teoria que foi primeiramente adotada na modernidade pelo sistema de direito civil foi a teoria de Fritz von Savigny, em 1803, seu livro clássico Direito da Posse, que teve a teoria subjetiva. São conceitos que ele extraiu do direito romano. Savigny foi o maior expoente da escola histórica do direito, que dizia que o direito dele deve ser lido conforme a sua evolução histórica. E essa teoria que fala que constituem dois elementos essenciais à posse. O poder físico sobre a coisa, que seria a detenção da coisa, que é definida como corpus, que é o elemento material que se traduz em um poder físico da pessoa sobre a coisa. E o ânimos, que é a intenção da pessoa ter a coisa como sua, a intenção de exercer a coisa sobre a coisa, o direito de propriedade, que seria o ânimos. É um elemento intelectual, um elemento volitivo, representa a vontade de ter a coisa como sua. Pois bem, nessa teoria, a teoria subjetiva da posse, existia a necessidade da conjugação e da prova destes dois elementos para se provar posse. E a partir do momento que se conjugava ambos os elementos, passava-se a contar o tempo de posse. E passando a contar o tempo de posse, passaria então a contar o tempo de usucapião. A outra teoria desenvolvida
Posteriormente, teoria objetiva, desenvolvida por Rudolf von Ehring em 1889, diz que a própria detenção da coisa já existe a presunção do ânimos, da vontade de ser dono, exceto nos casos que a própria lei desqualifique isso. Ou seja, não existe a necessidade na teoria objetiva, que é a teoria adotada pelo nosso Código Civil, de se comprovar o elemento volitivo da posse, um elemento que é bastante complicado, complexo de se comprovar. Estando na posse de um bem, é entendido que ela quer ter aquele bem para si. Desta maneira, é analisado objetivamente. E então conta-se tempo, por exemplo, para uso capião. Desta maneira, qual então seria a diferença entre aquele que é um mero detentor, que não terá a posse, não terá a detenção do bem e não irá contar como posse, e sim aquele que é possuidor? Pois bem, Ehring diz que isso deverá ser definido pelo ordenamento jurídico, ou seja, aquele que é mero fâmulo da posse, mero servo da posse, ele estará desqualificado como possuidor, ele será mero detentor. Como, por exemplo, imagine-se um caseiro, uma pessoa que cuide de uma casa da praia de outra pessoa. O Código Civil diz que aquele que exerce uma posse em nome de outrem é mero detentor, ou seja, o caseiro não queria usucapir o bem. O Código Civil, ele define e adota muito bem a teoria objetiva da posse. No seu artigo 1196 diz que considera-se possuidor todo aquilo que tem de fato exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. Artigo seguinte, o artigo 1197, diz que a posse direta de pessoa que tem coisa seu poder temporariamente em virtude de direito pessoal ou real não anula a indireta de quem aquela foi a vida, podendo o possuidor direto defender sua posse contra o indireto. O que quer dizer isso? Quer dizer que não existe apenas a situação daquele que possui o bem como possuidor exclusivo. O nosso direito, ele admite a bipartição da posse. Ou seja, pode haver uma pessoa que é o possuidor direto da coisa e outro que é o possuidor indireto. É no caso, por exemplo, do contrato de locação, ou então no caso de alienação fiduciária em garantia, em que há uma bipartição da posse. Dessa maneira, aquele que é o possuidor direto, que seria, por exemplo, aquele devedor na alienação fiduciária, ele mesmo possuindo posse, ele não irá usucapir o bem. Por que ele não irá usucapir o bem? Porque ele não possui a posse total, posse plena. Ele possui posse direta, mas a instituição financeira credora, por exemplo, possui posse indireta sobre o bem, de maneira que ele não irá conseguir, por exemplo, usucapir o bem. E o que isso tem a ver com o usucapião institucional? Absolutamente tudo. Por exemplo, imaginem os senhores que estão assistindo que você como advogado, ou você como escrevente, ou como tabelião de um cartório de notas, receba um caso em que uma pessoa seja locatária de um bem imóvel e que esteja pagando aqueles aluguéis há mais de 20 anos naquele bem, ou que ela possua também há 20 anos uma alienação fiduciária, constituída logo em 1997, quando saiu a lei de alienação fiduciária, sobre um bem imóvel e ela esteja pagando até hoje. Ela poderá usucapir este bem? Evidentemente não, apesar de já ter o bem há longo período de tempo, porque ela não possui posse plena. Ela possui uma posse sim, mas uma posse direta. E esta posse direta, ela permite defender a sua posse até mesmo contra o possuidor indireto. Ou seja, se o banco quiser simplesmente expulsar aquela pessoa daquele bem enquanto ela está pagando as suas prestações, obviamente, ela poderia defender a sua posse contra o banco que é proprietário fiduciário e possuidor indireto. Possui absolutamente todo o direito de se fazer isso.
conforme o artigo em questão. Porém, essa posse que ela possui direta, ela não é o suficiente para uso capião. Desta maneira, o Instituto ele deve ser analisado. E, finalmente, o artigo seguinte, 1198, diz a respeito do detentor, ou seja, considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência com outro, conserva a posse em nome deste em cumprimento a ordens ou instruções suas, como no caso exatamente do caseiro que falamos. Só que o parágrafo único ele possui uma previsão muito interessante, que diz que aquele que começou a se comportar-se de modo como prescreve esse artigo em relação bem a outra pessoa, presume-se detentor, até que se prove o contrário. Desta maneira, se uma pessoa ela se comporta como se ela tivesse uma relação de dependência com outro, ela é mero detentor. Ela não tem o bem como em posse. A posse presume-se que a pessoa está comportando-se como se fosse dona. Ou seja, o elemento volitivo da posse, neste parágrafo único, ele fica ainda um pouco evidente. Ou seja, apesar do Código Civil brasileiro ter adotado a teoria de Hering, a teoria objetiva, podemos perceber que o elemento volitivo, o elemento comportamental, ele ainda tem alguma importância no nosso Código Civil, ou seja, ainda existe algo da teoria subjetiva no nosso direito positivado.